Não, a revista não foi cancelada. A paz do Senhor, eu me chamo Herberson e já começo o vídeo dando uma resposta negativa para esta pergunta que provavelmente chamou a sua atenção para o vídeo. E este vídeo, eu estou gravando ele porque, assim, sinceramente, eu achei que não tinha mais necessidade de falar desse assunto. Tá? Do meu ponto de vista, não tinha mais necessidade. Um assunto que repercutiu bastante, saiu nas redes sociais, WhatsApp, e o pessoal debateu bastante. Depois a CPAD publicou uma nota. Eu pensei que tinha sido resolvido. No entanto, muita gente está entrando em contato comigo, perguntando, preocupado, a CPAD cancelou a revista, não vai ter mais, o que nós vamos fazer? E assim, eu vou explicar o que aconteceu. Eu acredito que a maioria que vai me assistir aqui já sabe o que aconteceu. Eu vou dar aqui o meu ponto de vista. O objetivo deste vídeo é explicar e dizer o que a CPAD falou aí e que nós vamos sim realmente usar esta revista aqui, a revista, né, do terceiro trimestre do ano 2021, né, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação do pastor Clayton Ivan Pomerening. Então, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? É um pouco diferente, né? Mas tá aqui o livro de apoio também. Nesse caso, comentando, no caso, o livro de Reis, né? Ele começa o comentário da revista Primeira Reis, aí, de Salomão, e vai até, no caso aqui, o cativeiro de Judá, né? Segunda Reis. Então, Primeira e Segunda Reis, esse é o objetivo de comentar, o objetivo dessa lição é estudar o livro de Reis, falando da nação de Israel, claro, trazendo para os dias atuais aplicações práticas para a nossa vida. Então, esta revista ela vai ser estudada, e é a revista que as igrejas vão adotar, aí que adotam a CPAD. Agora, de onde foi que surgiu essa ideia, né, da revista, né, ter sido cancelada, proibida, enfim? Foi o pastor da cidade de Abreu Lima, lá de Pernambuco, tá? O pastor Roberto José dos Santos. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dele. Depois eu vi que ele tem uns vídeos no YouTube, acho que da igreja dele lá, mas eu não assisti nenhum. Não conheço pessoalmente este pastor aqui. Acontece que ele fez uma declaração dizendo que a igreja lá dele, no caso, eu não sei se é a convenção, pelo que eu entendi, é só a cidade, tá? Só a igreja que ele toma conta só da cidade de Abreu Lima, uma cidade com 100 mil habitantes. Então, eu achei assim uma repercussão muito grande para, né, uma coisa muito pequena, tá? Uma decisão muito particular, uma decisão muito, tipo, de específico de uma igreja. Eu acredito que é muito comum no Brasil uma ou outra igreja deixar de usar uma revista. Nós não gostamos dessa revista, vamos usar uma outra revista da CPAD. Eu vejo que isso é algo muito comum. Mas esse aqui repercutiu. Por quê? Porque ele falou o seguinte, segundo ele, tá? O pastor Clayton Pomerening, ele defende, ele coloca aqui, ó, possui posições ideológicas marxistas, apologia à teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Então essa foi a explicação dele para cancelar a revista lá. Ou seja, cancelar a revista não, para proibir, vamos colocar assim, proibir a revista na igreja da cidade dele. Então, que segundo ele, o pastor Clayton Pomerening, né, defende o marxismo e tudo mais, foi nas palavras dele, tá? Nas palavras dele aqui, posições ideológicas marxistas, apologia, teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos, tá? No caso, ele diz que o comentarista é defensor de linhas discursivas e que se opõe claramente à nossa declaração de fé. O que acontece? Qual foi o erro aqui? Primeiro erro, que se ele está vinculado à CGADB e tem o compromisso de usar a revista da CPAD, ele deveria procurar a CPAD e conversar sobre o assunto. O primeiro erro dele foi esse, tá? Ou ele deveria procurar o escritor da revista e também conversar sobre o assunto, mas talvez seria algo muito particular, então, né, diretamente com a CPAD. O outro erro dele foi não apresentar nenhuma prova das acusações que ele fez. Cadê o livro do pastor Clayton que fala sobre marxismo, que mostra ele defendendo o marxismo? Cadê um vídeo, cadê uma pregação
ou uma publicação acadêmica dele que defende essas coisas. Então ele não apresentou. Não estou dizendo que não tem, tá? Não estou dizendo que não tem. Eu, particularmente, nunca vi. Tá? Eu não li muita coisa do pastor Clayton, até mesmo o que eu li dele foi a revista anterior que ele publicou pela CPAD também, o livro de apoio, mas era também sobre o Antigo Testamento, eu acho que é a especialidade dele, ele gosta desse tema. Então, assim, eu não vi nada demais nas publicações dele que eu tive acesso. Eu entrei no currículo Lattes dele, tem lá a produção acadêmica dele, muito fundamentado, assim, dentro do que eu vi, sobre o pentecostalismo, meio que uma defesa da teologia pentecostal. Ele é formado, aqui no site que eu estou, ele tem uma pequena biografia do pastor Clayton, tá? Que ele é doutor e mestre em teologia pela faculdade EST, ou EST, eu não sei como que o pessoal se pronuncia aqui, né, EST, que é lá de São Leopoldo, eu acho que é São Leopoldo, tá? Se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul. É uma faculdade muito conceituada. Eu cheguei a fazer um semestre do mestrado na Fabapá, tá? Lá em Curitiba. Tá? Fui para lá, estudei um semestre, depois eu tranquei o mestrado e não voltei. E lá na Fabapá, o pessoal comentava sobre a EST de forma assim, como se fosse a melhor faculdade, o melhor curso de teologia da América do Sul, ou da América Latina inteira, entende? Aqui, inclusive, pessoas vinham dos Estados Unidos para estudar lá, para entender um pouco o nosso contexto aqui, o contexto que nós vivemos. Então, uma teologia voltada para a América Latina. Então, dentro de um ambiente acadêmico, vai ter todo tipo de pensamento. Vai ter gente que defende a teologia da libertação? Sim, vai ter. Vai ter crentes pentecostais da Assembleia de Deus? Sim, vai ter. O pastor Clayton. Tem gente que não acredita em Deus fazendo teologia? Tem. Tem gente estudando teologia simplesmente para fins acadêmicos, para entender sobre a religião de forma geral, como que as pessoas se relacionam através da religião. Então tem gente que nem sequer acredita em Deus estudando teologia. E estas faculdades, elas são faculdades reconhecidas pelo MEC que não podem fazer distinção de quem entra lá. E elas têm um propósito de oferecer à sociedade, de forma geral, um conteúdo acadêmico e de divulgação científica sobre as questões religiosas e teológicas. Então, não tem problema nenhum a pessoa estudar numa faculdade onde vai ter todo tipo de publicação. Então, eu não vou negar que o pastor Clayton não tenha publicado algo junto com outros teólogos que pensam diferentes. Porque no ambiente da universidade, que a gente fala o ambiente da academia, ele é um ambiente muito diversificado e de respeito pelo outro, porque ali está um doutor. Ele é um doutor, ele é teólogo da Assembleia de Deus pentecostal, sim, mas ele é um doutor em teologia, tem um trabalho acadêmico fundamentado em toda uma metodologia científica. E quando a gente vai para esse contexto, tá lá pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Então eu não sei se foi esse tipo de coisa que aconteceu, dele publicar em alguma revista que tem pessoas com pensamento diferente, publicando junto ali, enfim. Então eu creio assim que o pastor Clayton, ele é sim qualificado, tá? Ele está dentro dos padrões da Assembleia de Deus e a CPAD publicou uma nota explicando que as revistas são publicadas, escritas, passam por um conselho, assim, no caso, ela é escrita pela pessoa que é convidada, no caso o pastor Clayton, que ele recebe todas as instruções. Esta revista, esse conteúdo passa por um conselho da CPAD, onde tem pastores renomados que analisam o conteúdo e só chega na nossa mão algo que realmente está de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus. Tá? Se o pastor Clayton tem uma publicação fora a parte, que é contrário, eu não conheço, eu creio que não tem. Tá? E se tivesse, muito provavelmente a CPAD talvez não aceitaria ele. Mas enfim, outra coisa que a gente tem que considerar, irmãos, que em relação a alguns temas, nem todo mundo concorda. Tem alguns temas que dentro da Assembleia de Deus pode colocar 200 pastores, cada um vai dar uma interpretação diferente. Entende? Então, assim, pode ser uma divergência pessoal desse outro pastor, vou só repetir o nome dele aqui, eu acabei esquecendo, pastor Roberto José dos Santos, pode ser simplesmente uma interpretação pessoal dele com relação a algum escrito ou fala do pastor Clayton, uma interpretação que ele deu do ponto de vista dele, sem considerar um contexto mais geral e tudo mais. Tá? Então,
eu não vi base para isso. Então a revista não foi cancelada, a revista já foi lançada, está sendo vendida, todo mundo vai usar. Eu estou com a minha em mãos, com o livro de apoio também, né? E eu conto com a sua participação aqui no EBD em Foco para nós estudarmos juntos este conteúdo. Tá? A gente está aqui produzindo conteúdo de qualidade para que você possa aprender mais a lição e ministrar na sua igreja, tá? O nosso conteúdo é para auxiliar o professor da EBD aí que quer aprender mais o conteúdo e levar para a sala de aula um slide em PowerPoint, tá? Nós temos o vídeo de PDF, cursos, enfim, sermões, tudo isso dentro do site EBD em Foco. Então acesse ebdemfoco.com, tá? E a gente vai se falando durante o trimestre. A paz do Senhor, até a próxima.